Olá, crianças! Sejam bem-vindas à nossa escola bíblica. Nós esperamos que vocês estejam bem com suas famílias. Agora nós nos encontramos por aqui. Hoje, na nossa escola bíblica, nós vamos ver muitas coisas e aprender muitas coisas. Eu espero que vocês gostem. Agora é a hora da oração. Nós vamos fazer uma oração e quem vai fazer essa oração junto com vocês é a professora Ruth. Olá, crianças! Vamos fazer uma oração agradecendo pela lição de hoje? Senhor Jesus, obrigado pela lição de hoje, que Tu possas abençoar cada criancinha que assistiu esse vídeo, que elas possam crescer te amando, te obedecendo e aprendendo cada vez mais da Tua palavra. Nós te agradecemos pelo dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Então, agora vamos memorizar o nosso versículo. E esse versículo tem a ver com a história de hoje. Então, crianças, o versículo que nós vamos memorizar hoje será o Salmo 119, versículo 89. E está aqui na Bíblia. Agora eu vou ler para vocês. Para sempre, ó Senhor, está firmada a Tua palavra no céu. Vamos dar uma olhadinha na imagem que eu vou estar explicando para vocês o versículo. Vamos ler o versículo novamente? Leiam comigo. Para sempre, ó Senhor, está firmada a Tua palavra no céu. Para sempre, ó Senhor. A palavra do Senhor, a Bíblia, existe há muitos séculos e ela sempre existirá por toda a eternidade e sem nenhuma mudança. Está firmada. Deus cuida de sua palavra, pois ela é o meio que ele usa para falar com o homem. A Bíblia é a base de nossa conduta como cristãos. Ela é como uma rocha onde você pode caminhar com firmeza quando a lê e pratica os seus ensinos. A tua palavra no céu. Tanto na terra como no céu, a palavra de Deus é a mesma. Tudo o que ela nos promete será realizado, será cumprido. Então é isso, crianças. O nosso versículo diz que para sempre a palavra do Senhor estará firmada no céu, pois é Ele quem cuida dela. Na aula passada, a professora Renata disse que essa é a biblioteca de Deus, ela nos ensinou. E nós já aprendemos o nome de vários livros, mas hoje nós vamos continuar aprendendo. Se você já sabia, vai relembrar. Se você não sabe, vai aprender. Então, crianças, hoje nós vamos conhecer um pouco mais da Biblioteca de Deus. Qual é a Biblioteca de Deus? A Bíblia. Vocês lembram quantas pessoas Deus inspirou para escrever a Bíblia? Foram 40 homens. E vocês lembram quantos livros tem aqui na Bíblia? 66, isso mesmo. 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento, certo? Deus escolheu alguns homens para estar escrevendo essa Bíblia. E um dos primeiros, o primeiro, na verdade, foi Moisés. Deus, ele revelou a Moisés tudo o que aconteceu desde a criação do mundo. E Moisés escreveu. E Moisés demorou para escrever todos os 5 primeiros livros que foram o Pentateuco. Você lembra do Pentateuco? Vamos dar uma olhadinha? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Que a gente decorou na semana passada. Isso mesmo. Então, esses 5 primeiros livros, eles foram inspirados por Deus e escritos por Moisés. E isso, Deus falou a Moisés exatamente o que ele deveria escrever. E ele escreveu em vários povos. E depois que ele morreu, outras pessoas, outros profetas, outros homens foram inspirados por Deus também para estar escrevendo os outros livros da Bíblia. Isso mesmo. E hoje nós vamos relembrar
o louvor do livro de Pentateuco, dos livros históricos, que são 12. Vocês lembram quais são os livros históricos? Deixa eu pegar aqui para vocês. Vamos ver o primeiro? Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther. E tinha também os 5 livros pentateucos, não, os poéticos. Eu falei dos pentateucos. Os poéticos são 5, vocês ainda lembram? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Isso mesmo. Agora nós vamos ouvir a música que vai fazer a gente relembrar. Cantaremos todos juntos 5 livros de Moisés. E os livros de Moisés são os livros da lei. São Gênesis e Êxodo, Levítico e Números. E por fim Deuteronômio, que encerra a lei. Cantaremos todos juntos os livros históricos. Eles contam a história do povo de Deus, de Josué, Juízes, e a história de Ruth, e dos livros de Samuel, e dos livros de Reis, dos livros de Crônicas, que contam histórias. A seguir, então, vem Esdras, Neemias e Esther. Cantaremos todos juntos 5 livros poéticos. Eles falam dos belos hinos que cantavam os judeus. São Jó, os Salmos e os Provérbios de um sábio, Eclesiastes e Cantares de um sábio Salomão. Agora que nós relembramos os livros que nós aprendemos na aula passada, nós vamos aprender os novos livros que ainda estão no Antigo Testamento. Eles são os 5 profetas maiores. Vamos ler junto comigo. Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Vamos ler novamente. Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Nós teremos também os 12 profetas menores. Eles são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Vamos ler novamente. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. São muitos, né, crianças? Mas nós vamos conseguir decorar todos. Vamos aqui rever novamente os profetas maiores. Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. São 5 profetas maiores. E os 12 profetas menores, que são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Agora eu vou deixar o restante da música para vocês estarem escutando, que é para estar memorizando esses livros da Bíblia. Está certo, crianças? Cantaremos todos juntos os profetas maiores e os profetas maiores. Ao todo 4 são:
agora nós chegamos na hora da história, né? A nossa história, ela vai dar uma continuidade à história do rei Josias, aquele rei que foi coroado bem jovem, mas que amava muito a Deus. Mas nós vamos ver a história que vai ter a participação de um profeta, que é o profeta Jeremias, e de um escriba, que é o Baruque. Vamos ouvir a nossa história. Deus chamou Jeremias para ser seu profeta. Profeta é aquele que recebe as palavras de Deus e a transmite ao povo. Mas Jeremias disse a Deus: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. O Senhor lhe disse: Não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temar diante deles, porque eu sou contigo para te livrar. Depois disso, o Senhor estendeu a mão e tocou na boca de Jeremias e lhe disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Jeremias de 1, 6 a 9. Quando Deus chamou Jeremias para ser seu profeta, Josias, nosso personagem da história da aula passada, ainda era rei. O rei Josias amava a palavra de Deus. Ele naturalmente ouvia o profeta Jeremias. Mas quando o rei Josias morreu, o seu filho Jeoaquim, que tomou seu lugar no trono, não seguiu o mesmo caminho de seu pai Josias. O rei Jeoaquim voltou-se contra Deus, começou a adorar ídolos e fez muitas coisas erradas e pecaminosas. Muitos do seu povo imitaram e pecaram contra Deus. Eles deram ouvidos à voz de Satanás, o inimigo de Deus. Então Deus enviou Jeremias, o profeta. Jeremias falou tudo o que Deus lhe mandou, mas nem o rei e nem o povo aceitaram a palavra de Deus, trazida pelo profeta Jeremias. Pelo contrário, eles se revoltaram contra Deus e contra Jeremias, que precisou procurar um lugar para se esconder. Um dia, enquanto Jeremias estava escondido, ouviu a voz de Deus que lhe dizia: Pega um rolo e escreve nele todas as palavras que eu te falei. Será que Deus ia mandar Jeremias falar aquele rei ao povo novamente? Sim, Deus amava tanto aquela gente que insistia em avisá-los. Ele desejava que todos se arrependessem. Queria que eles acreditassem nele, no Deus verdadeiro. Se continuassem na desobediência e rebeldia contra Deus, por causa dos pecados que praticavam, haveriam de sofrer as consequências. O povo haveria de sofrer o castigo, e Deus queria que isso fosse evitado. Esperava que ouvissem a sua mensagem enviada pelo profeta Jeremias, confessassem seus pecados e se voltassem para ele. O mesmo acontece também hoje. Deus odeia o pecado como mentira, roubo, brigas, desobediências e outras coisas erradas que fazemos. A Bíblia afirma que todos pecaram, em Romanos 3,23, e a consequência do pecado é estar separado de Deus para sempre, num local de sofrimento. Veja o que diz a Bíblia: o salário do pecado é a morte. Está em Romanos 6:23. Deus ama tanto aos homens que enviou seu único Filho, o Senhor Jesus Cristo, para morrer no lugar do pecador. Deus não quer que nenhum de nós pereça. Pelo contrário, quer nos ver um dia morando com Ele no céu, para sempre. Mas não é possível ir ao céu com o coração cheio de pecado, pois o pecado não pode entrar no céu. Deus espera que o pecador se arrependa, confesse os seus pecados e se volte para Ele. Deus é amor. Ele ama você também e deseja ardentemente vê-lo no céu. No entanto, você não poderá entrar no céu se tiver pecado no coração. Deus odeia o pecado. E sabe qual é o maior pecado? É não crer em Deus, não crer no sacrifício do Filho de Deus, Jesus Cristo, que morreu por nossos pecados e ressuscitou dentre os mortos, para ser o nosso Salvador. Jeremias acreditava em Deus e o obedeceu. Procurou seu amigo Baruque, que era escriba, ou copista. Jeremias pediu que Baruque escrevesse as palavras que lhe vinham de Deus. Assim, Deus falava as palavras ao coração de Jeremias, e este as dizia a Baruque, que as escrevia no rolo.
Depois de Baruque haver escrito durante um longo período de tempo, Jeremias pediu-lhe que levasse o rolo para o templo, a casa do Senhor. Jeremias falou mais ou menos assim a Baruque: Baruque, você precisa ir, pois eu não posso ir à casa do Senhor. É melhor que eu permaneça escondido. Vá ao templo num dia especial, quando muita gente esteja reunida. Leia a palavra de Deus para todos ouvirem. Talvez eles escutem e deixem seus caminhos errados. Deus está triste com eles e grande castigo lhes sobrevirá, caso continuem no mau caminho. Jeremias 36, de 4 a 7. Baruque obedeceu às instruções de Jeremias e no dia certo foi direto à casa do Senhor. Quando outro jovem escriba, neto de Safã, ouviu as palavras do Senhor, pensou: outros deveriam estar aqui para ouvir as palavras tão maravilhosas. Por isso, correu para o palácio real. Chegando lá, encontrou os chefes reunidos numa sala. Contou-lhes o que ouvira Baruque ler na casa do Senhor. Eles ficaram tão emocionados que mandaram um mensageiro buscar Baruque imediatamente, com a ordem de trazer com ele o rolo. Assim que ele chegou, disseram-lhe: sente-se, Baruque, e leia para nós. E Baruque começou a ler a palavra de Deus para eles. À medida que era feita a leitura, eles se entreolhavam, tomados de medo. Enquanto ouviam as palavras, talvez cada um ficasse lembrando os seus próprios pecados, as mentiras, os furtos, as palavras feias e assim por diante. Sem dúvida nenhuma, anunciaremos ao rei todas estas palavras, disseram a Baruque. Declara-nos como escreveste isto. Jeremias 36, 16, 17. Jeremias ditava-me pessoalmente todas estas palavras, e eu as escrevia no livro com tinta, respondeu-lhe Baruque. Lembre-se de que Jeremias era um profeta. Profeta é aquele que fala em lugar de Deus. Sendo assim, o que Baruque escreveu era realmente a palavra de Deus. Então o chefe disse a Baruque: vai, esconde-te, tu e Jeremias, ninguém saiba onde estás. Depois que os chefes deixaram o rolo na sala dos escribas, encaminharam-se para o palácio de inverno, onde o rei estava sentado junto à lareira. Falaram com ele sobre o que ouviram da mensagem divina. Podemos imaginar o rei Joaquim perguntando: quem disse tudo isso a vocês? E assim que entendeu que a mensagem estava escrita num rolo, mandou o mensageiro buscá-lo. Quando o mensageiro voltou com o rolo, logo começou a ler em voz alta. O rei e todos os homens ouviram atentamente. Será que acreditaram e se voltariam para Deus? Quando o mensageiro terminou a leitura de uma parte, o rei Joaquim fez algo horrível. Agarrou o rolo, cortou a parte que havia sido lida e atirou ao fogo. Alguns homens tentaram evitar que o rei cortasse e queimasse o rolo, mas nada adiantou. Jeremias 36, 25. Ele não sossegou enquanto não viu todo o rolo queimado. Como o rei teve coragem de fazer isso, nem ele nem os seus servos tiveram medo de praticar um pecado tão horrível. Que coração pecador tinham eles! Então, o rei mandou seus servos à procura de Baruque e Jeremias. O que será que ele queria com os homens de Deus? Quem sabe até matá-los. Seria a palavra de Deus destruída? Lembra do que diz o nosso versículo? Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Salmo 119, 89. Nem rei, nem o fogo podem destruir a palavra de Deus. Jeremias e Baruque estavam a salvo, porque Deus cuidava deles. Ele tinha mais trabalho para eles fazerem. Deus havia prometido a Jeremias, quando ainda era menino, e sempre cuidaria dele. E a mesma promessa para você no dia de hoje. Você gostaria de repartir a palavra de Deus com os outros? Quer falar sobre Jesus aos seus amigos? Deus mandou que Jeremias tomasse outro rolo e escrevesse suas palavras de novo. Isto daria muito trabalho, porque levaram 1 ano ou mais para escrevê-las da primeira vez. Jeremias e Baruque logo se puseram a trabalhar. A palavra de Deus era muito importante, pois só aqueles que ouvissem e obedecessem à lei de Deus escapariam do castigo. O pecado precisa ser castigado. O que aconteceria ao rei por seus pecados e por haver queimado a sua palavra? O salário do pecado é a morte, diz a Bíblia em Romanos 6,23. Esta morte quer dizer ser separado de Deus para sempre, e isto por causa do pecado. Mas Jesus tomou sobre si o castigo do nosso pecado, quando ele morreu na cruz.
Se você crê que o Senhor morreu e ressuscitou por você, e se o convidar para morar em seu coração, Ele dará a você a vida eterna. Você irá morar com Ele um dia no céu. Deus falou a Jeremias o que aconteceria ao rei por causa dos seus pecados e por haver queimado a sua palavra. Mesmo assim, o rei não se importou, continuou no pecado. Teria Deus realmente castigado esse rei? Teria cumprido a sua palavra? Sim, Deus sempre cumpre sua palavra. O rei Jeoaquim foi capturado e morto pelos inimigos. Jeremias, porém, que fora fiel a Deus, continuava livre para viver com seu povo. Todos nós erramos e pecamos. Em Romanos 10:17 lemos: E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Nem todos sabem que Cristo morreu por nossos pecados, mas você sabe. Também nem todos sabem que Ele vive agora, pois ressuscitou, mas você sabe. Você já o aceitou como seu salvador pessoal? Se não, o pecado ainda está em seu coração. Mas você pode receber o Senhor Jesus agora. Ele está lhe dizendo neste instante: Eis que estou à porta e bato. A porta do seu coração, sua vida. Se alguém, menino ou menina, ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Apocalipse 3:20. Conte a Jesus que você está triste por causa dos seus pecados e peça que Ele limpe seu coração. E agora, já chegando ao final da nossa EVD, a gente ouviu a história e pensa assim: como é bom poder ter acesso, ter conhecimento da palavra de Deus, ter a palavra de Deus nas nossas mãos, né? Nós devemos ter o coração grato porque Deus permitiu isso. Muitos homens, muitas pessoas foram usadas. E mesmo você sendo bem pequenininho, precisa aprender a amar essa palavra, né? Porque nela tem instrução para as nossas vidas e nós aprendemos mais de Deus. Agora nós vamos para a oração final com a Esther. Ela vai fazer a oração final. Papai do céu, muito obrigada por esse dia. Abençoe todas as crianças que estão vendo esse vídeo, que elas tenham saúde e os pais dela também. Em nome de Jesus, amém.